Aqui no ponto 49 a gente tem dois cilindros concêntricos centrados sobre o eixo vertical Z com raios R mais ou menos epsilon. O maior tem R mais epsilon e o menor R menos epsilon, onde epsilon é muito pequeno. Ele me diz que um bloco pequeno sem atrito de largura 2 epsilon é inserido entre os dois cilindros, de modo que ele pode ser considerado uma massa pontual, que pode se mover livremente por uma distância fixa a partir do eixo vertical, ou seja, ele está preso entre os dois cilindros, né? Se usarmos coordenadas polares cilíndricas, ρ, φ, z, para determinar a posição, então ρ é fixo igual a R, enquanto φz é tão livre para variar. Ele quer que eu escreva a segunda lei de Newton para o movimento geral do bloco e resolva ela, incluindo a gravidade, e escreva o movimento que esse bloco vai fazer. Vamos aqui. Bem, aqui eu tenho uma situação mais ou menos assim, né? Esse cara aqui vai ser o vetor posição. Eu vou considerar o objeto inteiramente nesse ponto aqui, né? Há questões que eu posso considerar como pontual. O cilindro maior é o de raio R mais epsilon, o cilindro menor de raio R menos epsilon. Se eu olhar a diferença de larguras aqui, né? Delta L aí dos cilindros, com base nesse raio, a gente vai ver que R mais epsilon 0 menos R menos epsilon é 2 epsilon, né? Cancela esses caras aqui, soma, dá 2 epsilon, é justamente a largura do objeto. Portanto, a gente conclui de fato que o objeto está preso entre os dois cilindros. Eu quero obter a segunda lei aí, né? A gente começa vendo que em coordenadas cilíndricas a posição é dada por ρ na direção ρ mais z na direção z chapéu. Esse ρ, a questão diz que é fixo, né? R, mas a gente pode conferir, por exemplo, sabendo que esse cara aqui é ρ, né? Partindo do eixo Z, eu tenho que o pontinho está na posição R menos epsilon, mas se eu coloco 2 epsilon eu bato na largura do próximo cilindro, né? Fica R mais epsilon. Então eu tenho daqui até aqui R menos epsilon e daqui até aqui epsilon, né? Isso aqui é R menos epsilon mais epsilon, portanto é R, que é o que a questão afirma. Isso aqui é constante. Eu vou precisar da aceleração. Vamos precisar da aceleração. Em coordenadas cilíndricas, a gente viu, acho que problema passado, né, que a aceleração nesse caso fica dada por essa expressão aqui, né? Rho 2 pontos menos ρ φ ponto ao quadrado na direção ρ mais ρ φ 2 pontos mais 2ρ ponto φ ponto na direção φ chapéu
mais Z dois pontos na direção Z, né? Só conferir aqui. É isso. O problema diz que os ângulos, né, fica livre para variar. Então, por hipótese, F ponto é diferente de zero, certo? Mas o R aqui, de respeito a ρ, vai implicar que o ρ ponto é igual a zero, né? Porque ele é constante. Então, eu tenho esse cara aqui é zero, porque esse φ ponto é zero, esse dois pontos também vai ser zero. Esse cara aqui é zero. O que me resta é dois pontos igual a menos ρ φ ponto ao quadrado na direção ρ, mais ρ φ dois pontos na direção φ, mais Z dois pontos na direção Z. Eu já posso colocar no lugar desse ρ o R, né? Isso aqui vai ser minha aceleração. Então, a segunda lei fica assim. Menos M não, menos R φ ponto ao quadrado ρ mais R φ dois pontos de chapéu mais E dois pontos de chapéu, né? Eu vou precisar fazer aqui um diagrama, né, para obter as forças que agem sobre esse ponto aí. Ele quer que a gente considere a gravidade. Então eu tenho a força peso aqui, né? Olhando aqui para os versores, eu sei que esse cara aqui é o ρ chapéu. Eu vou ter o φ bem para cá, né? Se eu considerar o φ aqui. E o eixo Z aqui, o versor Z. Devido à simetria do problema, né? São dois cilindros, e eu estou usando coordenadas cilíndricas, e o Z está passando no meio deles, né? Eles têm simetria axial. Esse versor ρ vai estar sempre normal à superfície dos dois cilindros. Então a força normal, as forças normais vão estar nessa reta aqui, né? Paralela ao versor ρ chapéu, né? Então, sabendo que eu vou ter só essas duas forças agindo, o peso é normal. Eu tenho que o peso eu vou chamar aqui de menos mg na direção Z, né? Porque o eixo Z está para cima. E a normal eu vou definir da seguinte forma: a n na direção ρ, sabendo o seguinte, que como eu tenho os dois cilindros aqui e o objeto aqui, então se eu chamo isso aqui de 1 e esse 2, eu vou ter uma força normal devido ao contato com essa superfície 1 aqui. Superfície 2 eu vou chamar de N2, e aqui eu vou ter
devido a outra superfície, né? N1. Então, esse cara aqui seria N2 menos N1 na direção ρ, né? Se eu quisesse colocar interação dessas duas superfícies. Que é importante eu notar que tem origens diferentes, né? De superfícies diferentes agem sobre o mesmo objeto. Então não são pares ação e reação. E também eu não posso dizer que elas vão se anular aqui, porque a gente vai ver tem uma relação com a componente angular. A gente precisa olhar isso direito. Com a componente angular não, com a derivada do ângulo. Então, se essa normal é nula ou não, ela vai me implicar algumas escolhas aqui. Como por hipótese essas derivadas são diferentes, a gente bota a normal aqui. Então, eu vou ter o seguinte. Essa segunda lei é igual à soma das forças externas. E é o peso mais a normal vetores, né? Quando eu abrir os vetores vão ficar... Vou escrever só N para simplificar. Menos Mg na direção Z. Olhando aqui como isso aqui são vetores, né? Eu posso tratar como um polinômio. Olhando para os correspondentes. Então vou colocar aqui mais de zero na direção φ. Implica que eu tenho as seguintes equações. A normal, a componente, né, menos R φ ponto ao quadrado. Corresponde com essa daqui, né? O Z dois pontos é igual a menos G. E o R φ dois pontos é igual a zero, né? Então essas equações que eu vou chamar de 1, 2 e 3. Eu vou preferir trabalhar aqui com a 1 e com a 2, porque eu posso obter o φ pontos da 2 também, né? Da 1 também. Então, olhando para 1, R φ dois pontos igual a zero. Isso aqui implica que dφ ponto dt é igual a zero. Isso aqui vai estar relacionando com conservação de momento angular, né? A gente não precisa desse detalhe. Isso aqui só vai implicar que o φ ponto é constante, então eu tenho integral de dφ ponto de vou chamar de ômega logo, né? Porque o φ ponto é o ômega, então ômega zero até ômega, isso aqui é zero. Então ômega é igual a ômega zero durante todo o movimento, ou posso escrever assim. Implica que de φ zero até um φ de t de 0 a t, e eu tenho essa equação horária para o ângulo, né? 0 mais ômega 0t, ou ômega t, né? Porque ômega 0 é igual a ômega. Para a segunda equação, eu tenho z dois pontos igual a menos g. Então, dz ponto, já integrando aqui,
igual a menos a integral de GDT de 0 a t. E vou escrever V0z, né? Até um Vz de t. Implica que Vz de t igual a V0z menos gt, né? Já é esperada essa equação, que eu posso escrever também assim. Essa é a equação do MRU, né? MRV. Vai ser V0z menos gt. Implica que dz de... Vou colocar V0, Z0, né? Então z de t, uma integral de 0 a t de V0z menos gt dt. Então z de t é igual a z0 mais v0z t menos gt ao quadrado sobre 2, né? Essa é a minha equação para o z, né? Então, voltando ao vetor posição, eu já tenho ρ, φ e o z, né? O vetor posição é ρ na direção ρ chapéu mais z na direção z chapéu. Implica que eu vou ter r na direção ρ mais todo esse cara aqui de cima na direção z. E a gente pode deixar aqui a equação para o ângulo de lado aqui. Né? Isso aqui corresponde ao movimento helicoidal, né? Vou ter algo assim. Com um detalhe, isso corresponde a um helicoidal acelerado, né? De G. Então daqui para cá eu tenho um R, né? E ele vai aumentando o passo do helicoidal de acordo com a equação horária de Z. O problema acho que é basicamente esse. Eu vou querer fazer um pouco mais aqui. Então vou colocar aqui extra. E note aqui da componente normal, né, que a gente comentou aqui em cima, que ela está relacionada com a velocidade angular, e uma vez que essa velocidade angular está diferente de zero, esses vetores que estão na direção ρ, os vetores normais, vão se arranjando de forma a contribuir inteiramente com o movimento de rotação do objeto, né? Basicamente são os responsáveis pela rotação em torno do eixo Z. E se ômega aqui é nulo, então a normal é zero e o objeto cai como se estivesse num poço, né, de acordo com Z, de acordo com a equação Z, acelerado na direção Z. Se eu quiser analisar um pouco mais desse movimento, né, fazer um pouco mais do que a questão pede, a gente pode se perguntar o seguinte:
podemos perguntar o número de voltas do helicoidal, né? Como função do tempo, está acelerando. Deixa eu colocar assim. É o passo do helicoidal. Como função de t também. O número de passos que ele dá numa dada distância, né? Tudo aí função do tempo, né? O primeiro, o número de passos, a gente pode chamar assim. Número de passos não, número de voltas do helicoidal. Esse número de voltas, a gente, quando diz volta, está pensando no movimento do pontinho visto de cima, né, olhando para o plano XY. Porque se eu olho pela vertical, as voltas vão sendo esticadas e eu vou ter esses passos, né? Mas se eu olho o ponto de cima, ele completa voltas no plano XY, nesse número de voltas que eu estou me referindo. Então, pensando nisso, a gente pode, para obter esse número, dividir o tempo de descida do objeto pelo período de rotação, porque cada período, cada vez que completa um período, eu tenho uma rotação. Então, se eu divido, se eu obtenho quantos períodos aí cabem no tempo de descida, eu tenho o número de voltas desse movimento. A gente vai ter que ir atrás desses caras. Então, por exemplo, o tempo de descida, olhando a equação da vertical, a equação horária é essa, né? Mais V0 ZT menos GT ao quadrado sobre 2. A gente, olhando aqui para o sistema de referência, vê, por exemplo, que isso aqui seria o Z0, né? E aqui embaixo na origem é o Z de t igual a 0. Então esse Z0 ele vai representar, né, a distância que eu percorri. Então, considerando que o objeto é lançado de Z0 a partir do repouso, né? Então esse V0 a gente toma 0, e eu quero, quando ele descer, isso aqui vai ser 0 na origem. Então eu tenho menos Z, 0 já passando para o outro lado, igual a menos GT ao quadrado sobre 2. Então o tempo de descida é 2Z0, né, sobre G na raiz. O período vai ser a expressão usual, né, porque o ômega é 2π sobre t. Então isso aqui é 2π sobre ômega. Logo, o número de voltas como função do tempo vai ser ômega sobre 2π vezes esse cara aqui. Eita. Eu ainda posso reutilizar esse Z0 aqui, porque uma vez que eu estou olhando o Z0 para V0 igual a 0 e o Z de t igual a 0, o Z0 que satisfaz isso é o Z0
igual a gt ao quadrado sobre 2. Então isso aqui é ômega 2π raiz de 2 sobre gt ao quadrado sobre 2. Então o número de voltas como função do tempo é ômega sobre 2π vezes t. Agora a gente vai pensar no no passo da helicoidal, né? Porque olhando a helicoidal aqui, esse cara aqui é o passo, é uma distância, né? É uma unidade de distância. Como eu comentei, esses pedaços esticados eles também seriam voltas, mas como eles são levados à vertical a esse esticamento, né? E a gente não considera isso volta, ou considera as voltas no plano. Então, basicamente, onde cada nozinho desse termina aqui, né? Então, onde cada nó desse aqui. Então, pensando assim, a cada 2 voltas completadas, que eu vejo o pontinho completando aqui de cima, eu vou ter um passo, né? Então, para n voltas, que é o nosso n aqui de cima, eu vou ter z0 aí, né? Que é a distância percorrida aqui, né? Z de t igual a 0. Então, o eixo z aqui é z0, né? Então, considerando que o helicoidal foi desse tamanho aqui, é d0. Eu tenho que o passo é 2z sobre n, né? Onde n é aquele cara ali. Novamente, esse z0 é gt ao quadrado sobre 2. Basicamente a queda livre, né? Componente de queda livre. 2 vezes gt ao quadrado sobre 2 dividido por n, né? Então eu tenho gt ao quadrado vezes o inverso de n, que é 2π sobre ômega t. Implica que o passo como função do tempo é 2πg sobre ômega vezes t, né? A gente também poderia obter isso aqui de forma mais padronizada, não sei, deixa eu colocar aqui o passo. Aí a gente já vai para a pergunta 3 também, né? O passo é definido de forma geral por a componente paralela ao eixo, né? Que o movimento está acontecendo, onde o eixo onde as voltas giram em torno, no caso é o eixo z, vezes o período, né? Então, quanto ele anda na direção vertical no intervalo de um período, é a definição de passo. Então, olhando isso aqui,
Esse V paralelo é o meu VZ, né? Esse cara aqui. Para Z igual a 0, isso aí é GT, né? A gente olha em módulo isso aqui, porque é uma medida de distância. Então, isso aqui é GT vezes o período é 2π sobre ômega. E eu obtenho imediatamente aquilo ali, né? A gente obteve em cima 2π GT é a mesma coisa que a gente obteve com esse raciocínio aqui. Indo por 3, eu quero o número de passos que ele vai dar. Vou chamar de NP. Eu posso simplesmente dividir o Z0, enquanto ele andou aqui, pelos passos, né? Quantos passos cabem aí, né? Isso aqui é GT ao quadrado sobre 2, pelo inverso aqui vai ser ômega 2πgt. Então o número de passos que o helicoidal vai dar vai ser GT ômega. G some também. Então é ômega t sobre 4π. E é isso.